Aumenta o número de testamentos no Brasil por causa da pandemia. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o juiz Altair Rezende de Alvarenga, da Vara de Família e Sucessões de Formiga, e o advogado José Roberto Moreira Filho, que é o presidente do IBDFAM de Minas Gerais, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo perguntando para o senhor, doutor Altair, como ver esse aumento? Tem aqui que a procura por testamento aumentou quase 42% em um ano no país. É um prazer imenso estar participando aqui do programa Via Justiça, especialmente com meu professor José Roberto Moreira Filho, do IBDFAM, que é esse instituto tão importante que dita os rumos do direito de família no Brasil. Já tive a oportunidade de participar com ele de congressos do IBDFAM e muito aprender, e tenho certeza que nós aprenderemos muito aqui. Esse aumento, esse incremento do número de testamento decorre da incerteza que a pandemia trouxe, né? A maioria das pessoas com receio do número de mortes cada vez uma crescente no país, que não se consegue estancar em momento algum, pensando em organizar a vida para após a morte, né, começou a recorrer às disposições testamentárias para contemplar pessoas que achava que deveria contemplar, para excluir outras que achava que deveria ser excluído, e o uso do testamento, objeto de tanto preconceito em alguma época, né, começou a produzir esse incremento para que as pessoas, nessa incerteza que a pandemia nos trouxe, deixassem uma disposição testamentária com medo da proximidade da morte. São Paulo lidera o ranking nacional em números absolutos. Minas Gerais registrou 51% de crescimento no primeiro semestre deste ano de 2021, comparado ao primeiro semestre do ano passado. A fonte é o Colégio Notarial do Brasil. Eu pergunto para o senhor, doutor José Roberto, testar hoje se tornou mais importante do que a sucessão natural? Olha, primeiramente, eu agradeço o convite. Doutor Altair, é sempre uma honra compartilhar uma mesa com o senhor. A gente tem muito orgulho de tê-lo também como nosso IBD-irmão, né? Carlos, testar no Brasil sempre foi uma forma não muito comum de se planejar a sucessão. Nós, brasileiros, não temos o costume de testar. E, como o doutor Altair disse, acredito que hoje, com esse medo premente de uma morte que pode acontecer a qualquer momento, as pessoas, mesmo não estando doentes e sabendo que podem contrair uma doença que pode levá-las à morte, começaram a repensar as suas disposições testamentárias. Eu tenho no meu escritório um caso assim muito emblemático de um aluno meu que me procurou recentemente porque o pai dele morreu de Covid. E, por incrível que pareça, ele logo em seguida, 2 meses depois, ele mesmo morreu de Covid. E a mulher, a mãe dele, só tinha ele como filho, e o marido morreu. Então, ou seja, essa senhora, com a perda do marido e com a perda do único filho, não tem mais herdeiros. Então, eu cheguei para essa senhora e falei, olha, a senhora é idosa, a senhora tem uma condição de contrair uma doença, como seu marido e seu filho contraíram, e de vir a falecer. E se a senhora vier a falecer, o que vai acontecer com seus bens? Seus bens vão passar para os entes públicos, porque é uma herança jacente, né? Para aqueles que não sabem, herança jacente é a herança que já sente falta de herdeiro. Então, essa herança jacente vai para o ente público. Então, ela fez um testamento, justamente contemplando, por ato de última vontade, as pessoas que ela gostaria que fossem beneficiadas com seus bens, em virtude da falta de herdeiros. Doutor Altair, eu tenho uma curiosidade. O mundo inteiro, no Brasil também, certamente, né, registra todos os anos um grande número de mortes por acidentes, por crimes, por doenças cardíacas, por exemplo. Aí fica aquela curiosidade. Nunca teve uma procura tão grande por testamento nessas situações. Por que a pandemia do coronavírus ela se tornou a grande incentivadora dos testamentos e não essas outras situações motivaram no passado? Esses outros fatos normalmente ficam na linha do imponderável, né? Você imagina o que acontece com os outros e que nunca vai acontecer com você. Quando iniciou a pandemia, esse pensamento também estava norteando a cabeça das pessoas. Só que aí as vítimas passaram a ter rosto, passaram a ser o parente, o amigo, o colega de trabalho, né? E aí as pessoas perceberam
que o imponderável não era tão imponderável assim, estava aproximando. E como o doutor Zé Roberto colocou esse caso concreto que traz luz a respeito dessa procura por testamento, as pessoas foram buscar auxílio nos profissionais de direito, nos tabelionatos, para obter informação dos tipos de testamento e como é que elas poderiam fazer para contemplar gente que cuidou deles a vida inteira, pessoas que não eram herdeiros necessários, né, para que pudesse fazer a destinação dos seus bens como ato de última vontade. O senhor acha, doutor José Roberto, que essa mudança no perfil sucessório aqui no Brasil ela veio para ficar após a pandemia, ou seja, a maior valorização do testamento como forma sucessória? Ô, Carlos, eu acredito que ainda não. Não. Eu acredito que passando essa pandemia, eu não sei se vai se arrefecer essa procura por testamento. Mas eu tenho para mim que o testamento é uma grande instrumento de planejamento sucessório. Por que as pessoas no Brasil não testam? Geralmente não testam. Porque a nossa lei geralmente contempla aquelas pessoas que nós gostaríamos que fossem contempladas com o nosso patrimônio. Então, como a lei ela vai de encontro à vontade das pessoas, as pessoas entendem que a lei já é praticamente aquilo que ela vai deixar. Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro. Acontece que aparece a questão da concorrência sucessória, tem a questão como eu falei, da perda de parentes. Então, mesmo que arrefeça essa questão do testamento, eu acredito que nós tenhamos a oportunidade de testar de uma forma mais tranquila, menos burocrática, mais facilitada. É assim que nós vemos, pelo menos o IBDFAN tem até um projeto de lei que visa justamente tentar melhorar essa forma de testar, desburocratizando o testamento, mas dando-lhe a credibilidade necessária. Logo a gente fala sobre esse projeto com mais detalhes, doutor José Roberto, mas deixa eu aproveitar para perguntar para o doutor Altair, o senhor concorda que a lei é complexa, a lei sucessória brasileira, no Código Civil de 2002, doutor Altair? O Código de 2002 criou formas de simplificar mais, sobretudo o testamento, em comparação com o de 1916, né? Reduziu o número de testemunhas, um princípio muito importante chama o princípio da conservação, que é de dar primazia àquele ato de última vontade do testador, foi alcançado pelas mudanças, mas ainda assim, especialmente até na própria ordem da vocação hereditária, o artigo que trata lá, ele comporta diversas correntes de interpretação. Eu acho até que as pessoas não testam tanto por dois motivos. Primeiro, porque ninguém gosta de pensar e planejar a própria morte. O testamento remete a isso. Segundo, pelo medo da pessoa que foi preterida no testamento, que normalmente é uma pessoa querida, logo após a morte não vai trazer uma boa lembrança. Quem foi contemplado, sim, mas a universalidade das pessoas que não foram contempladas ou que foram até excluídas não vai trazer daquele ente querido que faleceu uma boa memória, uma boa lembrança. Esse talvez seja o grande medo das pessoas não testarem tanto no Brasil. Vamos explicar melhor esse projeto, doutor Zé Roberto, que é o testamento digital, né, que o IBDFAN está propondo e está em discussão no Congresso. O IBDFAN propôs, em 2019, o projeto de lei 3799. E esse projeto de lei traz algumas alterações legislativas no direito das sucessões. O direito das sucessões talvez é um dos ramos do direito que menos se modifica ao longo do tempo. Direito de família é um direito muito dinâmico, um direito muito atenado às questões da sociedade, mas o direito sucessório ele é meio estagnado. E tem algumas situações no direito sucessório que necessitam de uma maior preocupação. Então, hoje nós estamos vivendo num mundo digital, num mundo gravado por som e imagem. Então, por que não fazer um testamento por sistema digital gravado por som e imagem? Inclusive, é possível aferir até a autenticidade desse sistema digital. Então, o IBDFAN, através do projeto de lei 3799, propõe que se estabeleça uma nova forma de testamento, que é o testamento feito por vídeo, ou o testamento feito por gravação por áudio, de áudio ou de imagem. Essa gravação ficaria arquivada no cartório e, no caso da morte, ela seria levada ao crivo do juiz para analisar as disposições de última vontade. Além disso, o projeto de lei prevê aquilo que hoje é a chamada reprodução assistida pós-mortem, que é nas inseminações artificiais,
Então, tem pessoas que estão deixando o seu sêmen, seu embrião, para uma contemplação futura, e aí o projeto de lei prevê exatamente isso. A questão da multiparentalidade, da questão da socioafetividade, é também colocada no nosso projeto de lei. Como que o senhor vê esse projeto, doutor Altair? Outro dia, participando de um congresso do IBDFAN, falava para nós lá também a doutora Priscila Gapito, que ela é tabeliando o 29º Tabelionato de São Paulo. Ela faz uma coisa interessante lá, antecipando esse projeto. Ela grava em áudio e vídeo todos os testamentos, faz na forma solene, do testamento público escrito, e eu estava louvando essa iniciativa dela, porque como juiz de vara de família e sucessões, nós percebemos que as partes que não são contempladas no testamento, que são preteridas, criam uma longa discussão, uma longa e morosa tramitação probatória para questionar detalhes formais, se aquela era a vontade do testador, se as testemunhas ouviram a leitura do testamento, que ficaria esmaecida com essa gravação. Então, esse projeto é tão importante que diversas pessoas mais antenadas, mais vinculadas ao direito e que compreendem como é que é importante a produção probatória lá, já se anteciparam ao projeto e estão fazendo essa gravação. E o próprio CNJ, em período de pandemia, editou o provimento 100/2020, que permite que seja feito testamento hoje por áudio e vídeo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com Via Justiça, hoje falando sobre o aumento da procura de testamentos no Brasil por causa da pandemia do coronavírus. Participam do programa o juiz Altair Rezende de Alvarenga, da Vara de Família e Sucessões de Formiga, e o advogado José Roberto Moreira Filho, que é o presidente do IBDFAN, aqui de Minas Gerais, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. E nós vamos aproveitar esse programa para a gente dar uma visão geral sobre o testamento no ordenamento jurídico brasileiro e também com o objetivo prático de orientar as pessoas sobre os tipos de testamento e como fazê-los. Doutor Zé Roberto, quais são os tipos de sucessão? O que é um testamento? Olha, testamento é um ato de última vontade, unilateral, gratuito, solene, né? Revogável por natureza. E o nosso Código Civil ele estabelece, vamos colocar assim, 2 blocos de testamento, os chamados testamentos ordinários e os chamados testamentos especiais. Cá entre nós, testamento especial no Brasil está ali na lei, mas dificilmente ele é aplicado. Que é o testamento marítimo, o testamento militar e o testamento aeronáutico, que são testamentos feitos em situações muito peculiares, muito especiais, talvez que refujam a normalidade. Os testamentos mais procurados são os testamentos ordinários. Aí nós temos 3 testamentos ordinários: o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado. O testamento público ele é feito perante o cartório. Então, a pessoa que quer testar, ela vai até o cartório, ou munida de uma minuta feita por um advogado, ou por uma pessoa que entende do direito, ou ela mesma pode ir lá, uma pessoa analfabeta pode ir lá e oralmente para testar na presença de um tabelião e na presença de 2 testemunhas. O testamento mais fácil de se fazer, mas que é mais difícil de ser aprovado, é o testamento particular. O testamento particular é muito simples, Carlos. Se você quiser testar aí agora, é muito simples. Pegue uma folha de papel, escreva seu nome, diga que você está no uso das suas faculdades mentais, que você não está sob coação nem ameaça, e coloque as suas disposições de vontade. Pegue esse testamento, leia para 3 pessoas. Pronto, o testamento está feito. Acontece que quando você morrer, essas 3 pessoas devem se dirigir a um juiz para confirmar a leitura perante elas e as disposições testamentárias. Logicamente que eu estou falando bem en passant aqui, tem outros requisitos, e tem também o testamento cerrado, que é também chamado testamento secreto, que é geralmente aquele testamento que eu quero testar, mas que eu não quero que ninguém saiba. Às vezes, por exemplo, eu tenho 3 irmãos, eu só gosto de um, mas se eu fizer um testamento em que os 3 irmãos saibam que este um é o que será contemplado, com certeza eu terei o desgosto dos outros 2 irmãos. Então, para não ter essa preocupação, às vezes o testamento é usado, por exemplo, para reconhecimento de uma filiação,
para reconhecimento de uma união estável, para exclusão de um colateral. Então, é um testamento secreto. É aquele testamento que eu faço também de uma forma particular, só que eu tenho que levar até um cartório para registrar. Mas o testamento cerrado, ele é registrado não o seu conteúdo, ele é registrado a sua existência. Porque o tabelião, ele pega esse testamento, ele coloca dentro de um envelope, ele lacra esse testamento e entrega ao testador. Quando o testador vier a morrer, os seus herdeiros devem levar esse testamento lacrado a um juiz de direito, ao doutor Altair, por exemplo. O doutor Altair pega esse envelope e verifica se ele está fechado, se não foi tentado ser adulterado, se não foi aberto. E se tiver tudo ok, ele abre o testamento e tira o conteúdo e lê e manda cumprir o que nele contém. Então, nós temos testamento público, feito no cartório, testamento particular, que é feito em casa mesmo e na presença de 3 testemunhas, e o testamento cerrado, que é aquele testamento que eu faço em casa, mas registro para que ele seja lacrado e só aberto quando eu morrer. Doutor Altair, eu vou perguntar para o senhor qual dessas formas é a mais segura, mas eu quero aproveitar essa deixa para registrar que houve uma audiência virtual em Varginha, em agosto do ano passado, que promoveu a leitura de testamento cerrado. Segundo o juiz local, foi algo inédito no Brasil. Então, 2 perguntas para o senhor. Quais desses testamentos são... Qual é o mais seguro e como ver o ineditismo dessa leitura do testamento cerrado de forma virtual? Essa leitura foi feita por um excelente colega que nós temos, o Antônio Carlos Parreira, que é juiz da Vara de Família lá em Varginha. Nós já fizemos aqui também, só não demos publicidade. Desde maio de 2020, eu participei, inclusive, desse congresso do IBDFAN, falando sobre as inovações tecnológicas que nós estávamos aplicando aqui na Vara de Família. Nós fazemos audiências só virtuais e, nesse caminho, nós aprovamos também diversos testamentos. Indiscutivelmente, é o testamento público. Se eu tivesse que aconselhar alguém a fazer um tipo de testamento. Testamento cerrado, se alguém desconfiar que existe esse testamento cerrado, basta ir lá e violar o testamento. Acabou. O testamento caducou, perdeu a eficácia. O testamento particular, nós fazemos audiências aqui, quando a testemunha se mostra claudicante, se ela acompanhou, se ela tem certeza, se ela estava lá, ou se ela assinou depois, por exemplo, a pedido, eu já... analisando apenas o aspecto formal, deixei de mandar cumprir testamento, porque a testemunha falou, não, eu não estava lá não, aí quando ele morreu, a filha dele pediu para eu assinar para completar a 3ª testemunha aqui do testamento. Ele foi anulado. Agora, o testamento público, a possibilidade de anular o testamento público é tão remota que eu só divisei com um caso concreto. A pessoa deixou de lavrar o testamento na sede e lavrou no distrito. E aí havia discussão se o distrito poderia ou não poderia lavrar testamento. Pelo princípio da conservação, eu reconheci que não poderia, mas dei eficácia para ele de testamento particular, para preservar a última vontade do testador. É uma pessoa que morreu aqui, deixou os bens, não tinha herdeiros necessários, deixou todos os bens para 4 entidades importantes. E os colaterais, os sobrinhos, vieram buscando a nulidade desse testamento. Então, indiscutivelmente, o testamento público é aquele que traz mais segurança para o testador. Doutor Zé Roberto, eu queria perguntar para o senhor, porque quando o senhor falou que os testamentos especiais, não é isso que o senhor falou, que não são mais comuns, é o marítimo, militar, como é que seria? O militar. Mas aqui, não tem hoje o chamado testamento vital? Esse testamento vital não seria uma forma, uma espécie desse testamento especial? O que é o testamento vital? Explicando para o telespectador. Tá, Carlos, é uma nomenclatura que se deu às chamadas diretivas de vontade ou antecipação de vontade, no sentido de... São disposições feitas em vida, mas para que sejam aplicadas em vida. Então, quando a gente fala de testamento vital, inclusive a Luciana Dadalto, ela trabalha muito com esse testamento vital, são disposições de vontade que uma pessoa coloca, mas para as questões da sua saúde. Por exemplo, o testamento vital ele visa, por exemplo, eu não quero ser entubado. Se eu vier a estar em coma, eu não quero ser entubado, eu não quero que prolongue a chamada obstinação terapêutica, ou seja, eu estou com câncer terminal, no meu testamento vital eu quero que me dê medidas paliativas. Então, o Conselho Federal de Medicina determina que o médico ele deva observar as disposições de última vontade da pessoa, mas não na forma de testamento. Testamento vital não é testamento.
Porque o testamento vital ele não tem força pós-mortem. O testamento vital são disposições de vontade de uma pessoa para que a sua fase de terminalidade de vida seja observada de acordo com a sua vontade. Então, por exemplo, uma pessoa está com câncer terminal. Então, ela coloca na sua diretiva antecipada que ela quer tomar apenas medidas paliativas. Ela então, não só quer... sim, para deixar claro para o telespectador... Sim, pois não. Ela não Desculpe quer uma pelo comentário. quimioterapia, ela não quer uma intubação, ela não quer ser levada ao CTI, ela quer uma morte digna. Ela até pode eleger no testamento vital aquilo que nós chamamos de decisão apoiada, né? Ela pode, no testamento vital, indicar as pessoas que serão a sua voz quando ela estiver inconsciente. Então, é muito comum, Carlos, o testamento vital naquelas doenças degenerativas. Então, eu tenho uma doença que daqui a um certo tempo eu não consigo mais falar, eu não consigo mais andar, mas eu consigo pensar. E como eu quero, então, quando essa minha doença chegar nesta fase, que tal pessoa seja responsável pela minha saúde, pela minha internação, pelos meus cuidados médicos. É preciso registrar que os cartórios brasileiros informam que essas DAVs, que são as diretivas antecipadas de vontade, né? Isso. Que é a mesma coisa que o testamento vital, como o doutor Zé Roberto está explicando, elas também passaram a ser mais procuradas durante a pandemia. Pergunta para o senhor, doutor Altair, o custo de um testamento é caro? Fica difícil para as pessoas mais humildes? O testamento é só para as pessoas que têm maiores recursos financeiros? É isso? Não, o testamento é acessível às pessoas. A ideia de que vai ser um custo elevado, um custo alto, ela não corresponde à realidade. Claro que não é gratuito, porque o serviço não é gratuito, mas é um custo acessível a todos. Falando sobre testamento vital, na verdade, para ser bem exato, ele não é um testamento, né? Vamos dizer assim, que seria uma declaração em vida para ser cumprida enquanto ele está aqui em vida. É isso aí. Pode-se cancelar o testamento a qualquer momento, doutor Zé Roberto? Olha, o testamento é um ato revogável por natureza, Carlos. O testamento ele é um ato de última vontade. Então, hoje, eu tenho um grande amigo e eu quero deixar um testamento para ele. Mas amanhã, esse meu grande amigo me decepciona. Eu posso alterar meu testamento. O testamento pode ser alterado a qualquer momento, quantas vezes for necessário. E ele altera, logicamente que eu posso até ter 2 testamentos simultâneos, desde que eles não sejam incompatíveis entre si, né? Mas, às vezes, o testamento último revoga o testamento anterior ou os testamentos anteriores. Então, eu posso ter uma revogação expressa, como eu posso ter uma revogação tácita. Como é que é uma revogação tácita? Eu coloco no primeiro testamento, por exemplo, deixo uma casa para Joana. Aí, no segundo testamento, eu coloco, deixo essa mesma casa para Antônio. Então, mesmo que eu não revogue o primeiro testamento, a disposição no segundo testamento é contrária ao primeiro. Então, há uma revogação tácita. Eu posso ter uma revogação expressa, tácita, eu posso revogar totalmente, como eu posso revogar apenas algumas cláusulas do testamento. Ou seja, eu quero deixar uma casa para Antônio, um carro para José e um terreno para Maria. Aí, no próximo testamento, eu só tiro o terreno da Maria. Ou seja, o primeiro testamento vale, mas revogado apenas uma cláusula daquelas. A partir de qual idade pode se testar, doutor Altair? A chamada capacidade ativa do testamento, ela pode ser feita a partir dos 16 anos de idade. E não tem limite para o final. As pessoas imaginam, ele tem 80 anos, ele não pode testar. A idade não é o limitador. O pleno gozo das faculdades mentais é que é o limite para a pessoa realizar o testamento. Eu tenho 90 anos, estou extremamente lúcido, eu posso testar. O fato de sobrevier também, após o testamento, alguma afetação mental, não transforma o testamento em testamento nulo, se a doença estiver sobrevindo ao testamento, né? Então, essa capacidade ativa é muito interessante, porque as pessoas costumam entrar com um processo de interdição, para depois pedir nulidade de testamento, quando, na verdade, no momento em que a pessoa testou, não havia nenhuma prova ou nenhum elemento que indicasse que ela não estava no pleno gozo das suas faculdades mentais. Doutor Altair, até crescendo, Carlos, sim, eu tenho no meu escritório alguns testamentos
geralmente são pessoas mais idosas. Eu tenho a preocupação sempre de pessoas com mais idade, eu pedi para essa pessoa fazer uma consulta a um médico, a um psicólogo, a um psiquiatra, a um geriatra, para testar as suas capacidades mentais. Então, é muito comum a pessoa chegar no testamento com um laudo comprovando que ela está no pleno uso das faculdades mentais, e isso é inserido no testamento para evitar, justamente como o doutor Altair falou, impugnações futuras da incapacidade da pessoa no ato de testar. E Só esse por zelo, curiosidade. Sim. só para concluir, esse zelo, doutor Zé Roberto, auxilia muito o julgador no momento de dar pela validade do testamento, né? Porque esse laudo apresentado à época, é muito difícil uma perícia para retroagir a 10, 15 anos atrás para afirmar que a pessoa estava ou não estava lúcida. Esse laudo, normalmente emitido por psicólogo, por neurologista, auxilia demais para que, ao final, o juiz possa dar pela validade do testamento. Só por curiosidade, ainda existe o chamado testamento nunculpativo, doutor Zé Roberto? O testamento feito no leito de morte? Isso. Sim, desde que ele seja feito na forma ordinária. Eu posso ter um testamento não compatível com um tabelião lá no leito de morte, é um testamento público, mas feito fora do cartório, ou um testamento não compatível feito de forma oral, através de um testamento particular devidamente assinado. O testamento não compatível é possível. Ele é um pouco mais complicado, porque justamente no testamento não compatível vai vir a alegação da incapacidade, da falta de orientação, que a pessoa estava morrendo e estava debilitada, então cai num campo muito complicado da capacidade de discernimento. Estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Altair, com essa mudança de perfil, o pessoal procurando, as pessoas procurando mais o testamento, isso vai desafogar de alguma forma o judiciário ou não? Não tem nenhuma afetação. Pode até trazer mais trabalho, em virtude das discussões que os testamentos poderão derivar, né? Se a ordem se dá pela vocação hereditária, a discussão é pequena, mas quando se elabora testamento, como eu disse anteriormente, as pessoas que não foram contempladas sempre vão trazer impugnações para exame do Poder Judiciário. É uma nova forma de planejamento sucessório, realmente, mas que não desafoga nenhum tipo de trabalho no Poder Judiciário, apenas acresce à ordem da vocação hereditária outras formas de contemplar ou de reconhecer filhos, também o testamento é muito utilizado para isso, reconhecer união estável, estabelecer outras disposições de última vontade do testador. Considerações finais do senhor, doutor Zé Roberto? Olha, minhas considerações finais é justamente agradecer ao convite que me foi feito, agradecer aí a presença do doutor Altair, que sempre nos brilha, nos abrilhanta com suas palavras sensatas e bem colocadas, a você, Carlos, por ter conduzido esse evento, e deixar a todos a possibilidade de estarem adentrando no site do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é talvez o maior instituto sobre direito de família que nós temos no Brasil, que está no mundo, né? Então, nós temos um site que é muito acessado e que tem todas as informações, inclusive a íntegra do projeto de lei citado nessa entrevista aqui hoje. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Altair Rezende de Alvarenga, da Vara de Família e Sucessões de Formiga, e com o advogado Zé Roberto Moreira Filho, presidente do IBDFAM de Minas Gerais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Anote aí o nosso e-mail para contato, viajustiça@mages.com.br, e acompanhe a gente pelas redes sociais da Mages. Muito obrigado por sua audiência. Um grande abraço a todos.